Pronto, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer quando abrir lá a questão, né? É claro, colocar o número da questão lá no papel de amasso, né? E aí, tipo assim, se a questão aparecer uma questão hiper estranha, porque ele sempre surpreende, entendeu? Sempre aparece coisas inimagináveis. Tipo um textão gigantesco, uma figura que tu nunca nem viu. Não se assuste, não vai te pintar em pânico e pular a questão. É claro que você vai começar fazendo as questões que tu sabe. Mas se tiver uma questão estranha, dê uma chance pra pobre. Se tiver um tempinho, não vai se embora entregar a prova em branco, não. Tu vai começar a ler, né? E vai anotar todos os dados que a questão faz. Esse é o primeiro passo. Ó. A roda representada na figura, rola sem escorregar sobre um plano horizontal. Já é meio estranho esse negócio, rola sem escorregar, mas depois a gente vai para essas frases. No instante considerado, ou seja, nesse momento, é como se ele tivesse tirado uma foto da roda. Nesse momento, a velocidade angular é de 4 radianes por segundo. Outra dica, sempre escreva, sempre vai fazendo as questões na linguagem que ele usa, nas nomenclaturas que ele usa. Se eu não me engano, velocidade angular ele usa o W, né? Mas tipo assim, para posição, né? Aquela equação horária da posição. Tem gente que usa S ou L, mas o clima ele usa X. Então use, mesmo que a forma continue a mesma coisa, o cálculo continue o mesmo, é bom escrever do jeito que ele escreve. Porque, tipo assim, a equação dele é um pouco imprevista. Tipo, não dá pra prever. Então, não dá pra entender o que tá certo e o que tá errado. Então, é bom a gente fazer exatamente o que ele faz pra não ter chance, entendeu? Não ter o que... Porque mesmo fazendo idêntico dele, às vezes a gente erra. Mas, vamos lá. A velocidade angular lá é 4 radianes por segundo. O que é velocidade angular? Eu tenho, tipo... o círculo, né? E aí a velocidade angular ela tá girando, entendeu? O ângulo vai girando a 4 radianos por segundo. A cada segundo ele gira 4 radianos, beleza? E aí ele disse que tem uma aceleração angular, se eu não me engano é alfa. Se caso ele usar outra nomenclatura que eu ainda não peguei essa anotação dele, usem a nomenclatura que ele usa, 6 radianos por segundo. O que é que isso quer dizer? Que o círculozinho, vamos supor que ele começou a 0 radianes por segundo. Ele começou devagar e depois ele vai aumentando com uma aceleração, entendeu? A cada segundo ele aumenta mais 6 radianes por segundo, entendeu? É isso que ele tá dizendo. Tipo uma simulação. Então nós temos uma questão, né, de MCU, né, movimento circular uniforme, só que ele é variado, é tipo um V aqui, que ele vai com o tempo, né, como é positivo, com o tempo ele vai aumentando suas rotações por segundo. Pronto. Ambos em sentido do movimento do ponteiro de um relógio, que isso quer dizer sentido horário. O relógio, né, começa assim, 1, 2, 3, então essa é a direção horária. Então nós temos essa roda, né, ele tá girando aqui. Aí, do relógio, determina a aceleração no ponto P. O que é essa aceleração? Que ele deu a figura geométrica, né? Esse ponto P, como ele tá, ó, ele é meio que intuitivo, a aceleração no MCU. Eu vou explicar bem com detalhe, mas quem quiser acelerar, né, botar no 2x aí é com vocês. Ele tá acelerando, né, como eu expliquei. A cada segundo ele aumenta a sua rotação. E aí a gente vai ter uma aceleração centrípeta, que é a aceleração de apenas de vetor, apenas de sentido. Ele não varia o módulo. Lembra do vetor? O vetor ele tem direção, sentido e... isso, módulo, direção e sentido. E aí ele só vai mudar, quer dizer... a direção, o sentido não, o sentido continua o mesmo. Eu errei. Tipo aqui é o vetor velocidade, né? Opa, já errei, né? Ele falou que é horário, então o vetor velocidade é pra cá. E aí, percebe-se que a cada segundo, vamos dizer, segundo 0, segundo 1, o vetor velocidade ele vai mudando, né? Então, a aceleração centrípeta, ela vai apontar para o centro. Ela é um vetor, né? Só que ela não tem... ela, tipo assim...
ela não vai influenciar no módulo da velocidade, entendeu? Tipo assim, o MCU constante, né? Tipo, vamos dizer que a aceleração fosse zero, contém a aceleração centrípeta, entendeu? Porque o vetor velocidade, ele vai mudando só a direção dele. Mas aí a aceleração centrípeta vai fazer com que ele gire, entendeu? Se não tivesse aceleração centrípeta, ele ia só em linha reta, né? Já a aceleração centrípeta é como se fosse um cordão, puxando tipo assim, uma bolinha, né? Pra fazer com que ele gire. Tipo uma pessoa girando, entendeu? Aí, só que a gente percebeu, né, quando ele deu a aceleração angular, a gente percebeu que esse círculo ele vai girando e aumentando a velocidade com o tempo. Então tem alguma coisa que está fazendo com que essa bola, esse ponto, ele se torne um movimento uniformemente variado, MUV. Entendeu? Nesse ponto. Vamos supor que a gente pegue esse ciclo, né, e abre ele, né? Corte um pedaço, ele vai ficar um caminho, né? E aí nesse caminho tem um ponto. Esse ponto ele vai andar na circunferência, né? De forma que, nessa trajetória, de forma que ele se comporte como um MCU, entendeu? Dos capítulos anteriores. Que o MCU usa aquelas leis, né? Torricelli, a função da horária da posição, função horária do tempo. Outra coisa, Euclimar não gosta que fale sorvetão. Experiência própria, que eu presenciei com um colega meu que foi falar sorvetão, sorvete, e ele não queiram, não falem. Tipo assim, ele esculachou o menino. Então é função horária da posição, função horária da velocidade, né? O tempo não, da velocidade. Pronto, então aí eu já expliquei, né? Aquelas leis a gente já sabe. É só você pegar a lei e aplicar pra MCU, entendeu? Vocês não vão aprender novas formas, não vão fazer aquela lista de 500 mil formas, não. Pegue o que você já sabe. X menos x0 igual a V0t mais AT ao quadrado. E transforme pra... olha que tem um meio aqui. De meio de AT ao quadrado. E transforme para angular, entendeu? Onde tem velocidade é a velocidade angular. Onde tem aceleração é a aceleração angular, entendeu? É a mesma forma. Não vamos sair decorando forma demais, não. Pronto. Já sabemos que é a aceleração centrípeta. Mas qual é a aceleração que faz com que essa velocidade ela aumente? Vai ser chamada aceleração tangencial, que é uma aceleração tangente, né, como o nome diz. Outra coisa, eu não sei como é que ele chama, então se ele chamar de outro nome, usa o nome que ele chamar. Quando estiver respondendo, vai escrevendo, segundo a equação de Torricelli, dada por... Aí faz a equaçãozinha, parará, bota o númerozinho igual ele escreve, entendeu? Aí lá embaixo, aplicando em 2, tá entendendo? Usa a mesma linguagem que o Euclimar usa, pelo amor de Deus. Porque qualquer detalhe ele bota errado, entendeu? Não, porque ele vai se você colocar uma linguagem moderna, ele vai entender que tu tá pescando, que tu tá pegando pelo solucionário, entendeu? Mesmo que seja na tua linguagem, mesmo que tu não pescou, ele induz isso, tá entendendo? Que tu aprendeu por outras formas, não por ele. Vamos lá. Eu tô dando a introdução, então não sei como é que tá o nível de vocês, se isso aqui é básico pra vocês, mas vamos lá. Como eu creio que a maioria, né, respondeu que é a primeira vez que respondendo uma prova de clima, então eu preciso falar esses assuntos. Quem já sabe é só pular. Vamos lá, temos a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Ele quer a aceleração. Essa aceleração é o quê? É a soma vetorial dessas que eu estou citando, entendeu? Ele não especificou na questão qual aceleração ele queria. Então é a somatória de todas as acelerações. É intuitivo a gente pensar que só tem essas duas acelerações agindo. Entretanto, a questão falou que essa roda ela tá se escorregando. Vem aqui, ó lá. Rola
sem escorregar sobre o plano horizontal. O que é que ele está dizendo? Que ele tem aqui o círculo, né, girando. E aí é igual um pneu de uma moto. Ele vai girando e vai pra frente. Vocês estão entendendo? Vai girando, ó. Visualiza ele girando e pra frente e vai andando. Só que ele fala assim, sem escorregar, que não é para considerar o atrito. Ou se escorregando, então não considera o atrito. Ele vai tipo escorregando. Quer dizer, tipo, a cada uma volta ele andou 2 PR de comprimento. Entendeu? Então, essa aceleração que tá tendo aqui, nós não descobrimos que, tipo assim, ele começa devagar, né? E vai começando a ser rápido, né? Por conta da aceleração angular, faz com que exista também uma aceleração apontando para cá. Vocês concordam? Nesse ponto. Então, a gente vai ter 3 vetores agindo no ponto P. Esse ponto P poderia ser qualquer ponto da circunferência, entendeu? Ele só dá aí porque tipo, a gente vai precisar dos ângulos, né, para poder decompor os vetores e descobrir o vetor resultante, que eu creio que vocês viram nos capítulos anteriores. Então temos essa aceleração, que eu não sei o nome da na resolução do carinha tá aceleração em relação à Terra. Mas uma aceleração V, né, que é da tipo da velocidade da roda. Mas enfim, caso ele use alguma nomenclatura, usem, pelo amor de Deus, a nomenclatura de Euclides e obviamente do Giana, que vai que também ele usa mude, né? Se adaptem a isso. Sempre escreva, mesmo que você saiba a forma, mude a fórmula para as letrinhas, os nomes dados pelo professor. Cada professor, infelizmente, tem uma forma diferente de usar cada fórmula. Pronto. Primeiro passo que a gente vai fazer, ó. Eu tenho aqui a velocidade angular, né? Qual é a variação, né? O fator de variação com que esse ângulo daqui do centro, esse ângulo, né? O ângulo é o mesmo para ele varia. Então, se eu multiplicar pelo raio, eu vou ter a velocidade no ponto, né? O raio ele deu, então o vetor velocidade ele é igual a 4 vezes 0,5, 3 metros por segundo ao quadrado. Sempre bote unidade de medida, senão é considerado errado. De onde é que ele vê esse metro? Daqui. De onde é que veio o segundo do fator de velocidade, entendeu? Metro por segundo. Aí tá errado, né? Eu tô lidando com velocidade. Velocidade é metro por segundo. Olha eu endoidando. Pronto, 3 metros por segundo. Nesse mesmo lógica, se eu pegar a aceleração e multiplicar pelo raio, eu vou ter a aceleração do ponto, entendeu? Essa aceleração, na verdade, pronto, vamos botar a aceleração x, que é no eixo x, fica mais legal do que ver. Então, a x, que é a aceleração do eixo x, já temos um vetor. O módulo dele, claro, né? Ele é 6 vezes 0,5. Agora sim. Olha, nossa, minha mente é louca. Aqui é 2. Aqui 3 metros por segundo. Agora, nossa, que bizarrice. Vocês estão entendendo? 4 daqui. Ó, vamos com muita calma. 4 daqui. Eita, bagaceira. Daqui. Vezes o raio daqui é dada a velocidade. Estão entendendo, né? E 6 da aceleração angular vezes o raio 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Continuando. Por que eu procurei a velocidade? Porque a formulazinha, a forma que eu botar em azul é para vocês têm que saber decorar. A aceleração centrípeta, ela é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso decorar.
Infelizmente. Tem a dedução, mas decorar é mais rápido. Tem hora que deduzir é melhor, como eu expliquei lá, daquelas ricas de fórmula da posição. Mas vai ter momento que é mais rápido tu decorar do que tu deduzir, entendeu? Só que, óbvio, vocês vão estudando mais com calma em casa, né? Vocês vão deduzindo, justamente para vocês aprender técnicas matemáticas e de onde é que vem a fórmula. É legal deduzir. Mas hoje, prova segunda decorar. Vamos lá, temos velocidade e temos raio. A aceleração centrípeta é igual a velocidade 2 ao quadrado. Vou fazer com calma, né? Dividido por 0,5. Ó, o que é que eu faria aqui, ó? 2 ao quadrado é 4. 0,5 é 1 meio. Então vai pra cá, vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Esse 2 aqui, ele vai subir. Pra ser rápido. Sempre quando o número é quebrado aqui embaixo, ele vai aumentar em cima. Já quando ele for multiplicando, o número vai diminuir. Pronto. Temos duas acelerações. Falta a aceleração tangencial. Olha, muito engraçado. A aceleração tangencial, ela vai ser igual à velocidade por fórmula, né? Mas dá também usando a lógica, né? A velocidade, a aceleração angular vezes o raio. Que numericamente foi igual a aceleração no eixo X, né? A aceleração que é da roda. Não se confunda essa daqui. Essa aceleração X é a aceleração da roda. Ó, da roda andando. Entendeu? E ela tem aceleração. Já essa aceleração tangencial é a aceleração do ponto. Desse ponto aqui na trajetória da roda. Entendeu? Que nesse caso ele vai ser igual porque não tem atrito, entendeu? Então a aceleração, ele vai tipo acelerando de forma linear, né? De forma uniforme. Então como a gente já achou esse valor, né? A aceleração, mas eu vou botar 6 vezes 0,5, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, temos os três valores, agora é só vetores. Ó, eu vou isolar, fazer vocês vão usar na faculdade inteira diagrama de corpo livre. Aprendam isso, pelo amor de Deus. E é nessa matéria que vocês vão aprender. É pro resto da faculdade. O que é o diagrama de corpo livre? Eu vou isolar os pontos, isolar os objetos e fazer os vetores. Tem a aceleração centrípeta aqui. Ele me disse que 45 graus o ângulo que ele faz com o eixo X. Ó, vocês podem observar que, tipo assim, se esse ângulo aqui é 45 graus, se eu fechasse assim um quadrado, esse ângulo aqui também é 45 graus. Entendeu? Dá pra deduzir. Porque, tipo assim, se eu pego esse coisa aqui e eu aumento o ângulo, ele vai aumentar também desse lado. Vocês estão visualizando isso? Ó, eu aumentei aqui com o eixo X. Ó, aumentei. Esse ângulo aqui, ó, ele foi aumentado, que eu acabei de aumentar. E esse daqui, por consequência, também aumentou. Ó, eu vou diminuir até chegar em zero, que é zero. Os dois completou zero, né? Que é esse daqui, esse resto, até esse daqui, que é um restinho que tá bem aqui, entendeu? Então, ó, quando eu chego no... Ó, vou aumentando, até, tipo, passar de 360. No caso aqui, ele vai meio que voltar pra tipo, esse daqui é igual a esse, que é maior do que 360, maior que 90. Então, vamos lá, vamos voltar lá pro 45. Deixa eu apagar isso aqui, ficou bizarro. Aqui, então, o que eu fiz? O 45 daqui é o mesmo que eu coloquei, que é 45 bem aqui, com o eixo X ou Y, que é tipo um eixo imaginário, X e Y. Por que eu já vou definir esse eixo imaginário? Porque a minha resposta eu vou precisar decompor os vetores
Outra coisa, a resposta lá tava em só o módulo. Só que aqui, ó, determine a aceleração do ponto. A aceleração é um vetor. Então é bom que vocês coloquem a resposta vetorial. É até questão de colocar errado só apontando isso, entendeu? Tipo assim, tu pode fazer até o módulo do jeito que ele colocou, mas colocar de módulo tal, por extenso, entendeu? A aceleração tem módulo tal, com angulação, aí coloca o ângulo. Ou então, do jeito que eu vou fazer, que é colocar em vetores unitários. Que o Clima ama resposta em vetores unitários. Tipo assim, ele adiciona, entendeu? Em vetores unitários. Sempre ele gosta de fazer isso. Então é bom aprender. Vamos lá. Tenho aqui de 45 graus. Esse vetor eu só vou colocar só o tamanho dele. Ele é 8 metros por segundo, a gente sabe. Mas o módulo, né, o tamanho dessa linha é 8. Qual que é o outro? O AX, que é vou botar até de cor aqui. Ele aponta ali assim. E ele tem módulo 3. Próximo vetor, ele aponta tangencialmente, ou seja, o vetor aceleração centrípeta, o vetor da aceleração centrípeta com o vetor tangencial forma 90 graus. Vocês visualizam isso? Deixa eu melhorar o desenho. Opa, demais. Para vocês verem, aqui é o vetor da aceleração centrípeta. Tá fácil de ver, né? Entendeu? Acho que esse aqui tá entendendo. Aí aqui o vetor, ele é tangencial, ou seja, ele passa cortando. O que é uma reta tangente? A reta tangente, ela passa assim. Entendeu? Sempre forma 90 graus. Pronto, acho que ficou perfeito. E aí, já que ele forma 90 graus com esse, ó, ele vai ficar bem aqui. Esse vetor, ele tem o tamanho de 3. Só pra gente ter, tipo, entender como é que é. No caso, como ele é 3, ele vai ser menor do que o de 8. Só diminuir. Pronto. Só pra gente... Pronto, foi menor. Ele é do mesmo tamanho desse, né? E o de 8 é maior. Pronto, perfeito. Aqui tem 90 graus, né? Como eu expliquei o porquê que aqui tem 90 graus. Se aqui tem 90, então tá bem simétrico esse desenho. Na prova, ele pode colocar uns ângulos doideira. Então, já é bom saber manipular. Aqui, 45 graus. Aqui também, aqui é 45 graus. E aqui 45, entendeu? Ele tá simétrico. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu quero descobrir a soma desses 3 vetores. Eu poderia ter vários métodos. Eu poderia fazer tipo a regra do trapézio aqui, calcular esse daqui que vai até aqui, e depois somar x. Mas outro detalhe, na minha época também de Física 1, a galera cometeu muito erro fazendo lei do seno e do cosseno. Pra justamente, tipo assim, às vezes ele não dá o ângulo. Aí tu quer calcular, tipo, esse tamanho. Aí vai pela regra do seno, nós temos esses 2 valores. E, enfim, não usem. E o Clima não conhece a lei do seno, e pra ele a lei do seno não existe. Na verdade ele tem razão, porque ela não dá valores exatos. Então não usem, que ele é errado na hora. O que eu gosto de fazer é a composição de vetor. Porque aqui tem um vetor em x, entendeu? A gente decompondo esses vetores, daqui vai ter um y, aqui vai ter um y, e aqui vai ter 2 em x. 3 somando com esse, entendeu? Então é até mais rápido. Vamos lá. O vetor final, ele vai ter uma coordenada i, que é uma coordenada x, e uma coordenada j, que é uma coordenada em y. São os vetores unitários. O que é vetor unitário? Círculo trigonométrico de raio 1. O vetor x é um vetor
é esse vetor, e o vetor J é esse vetor, entendeu? E o vetor Z segue a mesma lógica, só que ele aponta pro Z. Vamos lá. Então, quem vai ser meu I? Quem vai ser minha coordenada X, ou meu AX, tanto faz. Ele vai ter esse 3, ó, apontando positivamente, menos esses dois aqui, ó. Porque, ó, eu vou isolar um pra vocês entenderem. Esse 8 aqui, ó, ele tá assim, apontando pra cá. Decompondo ele vai ter a coordenada X, tipo AX, e a coordenada Y. Opa, troquei. X. Às vezes eu cometo essa loucura. Y. Entendeu? Então ele tá negativo. Por isso que vai ser o 3 positivo e o restante negativo. 8 vezes o cosseno de 45. Na prova vocês vão ter pouquíssimo tempo. Então por isso que eu te falei, treine muito diagrama de corpo livre para vocês bater o olho e já saber, principalmente decompor o vetor. Sempre que o ângulo está colado vai ser cosseno, quando o ângulo não está colado aqui é alfa. Eu quero saber a coordenada y, vai ser AY é igual o tamanho do ângulo A vezes seno desse alfa aqui. Quero descobrir a coordenada x. Isso aqui eu uso muito, tipo, na matéria lá na frente usa. Cosseno. Meus colegas não, tipo, tem gente que não sabe, lá a galera erra muito só nisso, entendeu? Já bato o olho, já não precisa saber. E o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é igual a seno vezes hipotenusa. Aprende assim de uma forma mais rápida. Cosseno é o ângulo que está grudado com o ângulo, que é não é tipo assim, cosseno. Cadê? Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cagar sem limpar coça. Vocês estão entendendo que eu tô explicando aqui? Isso aqui é ensino médio. É o triângulo lá pra saber o seno e o cosseno, as regrinhas. E aí essa forma aqui que eu tô usando é a mesma dessa, é a mesma coisa, não estão decorando mais nada. Só estão trocando aqui. A hipotenusa tá passando pra cá, a hipotenusa é o tamanho do meu ângulo e eu quero descobrir os catetos, entendeu? Acho que eu fui claro. Vamos lá, mesma coisa aqui, 3, menos, porque ele vai diminuir do 3, desse daqui. A componente dele vai ficar bem aqui. 3, o ângulo que está colado. Se eu tivesse esse ângulo, eu usaria o seno dele. Como tudo aqui é 45, eu vou usar tudo o cosseno, porque aí eu boto em evidência. Menos 3 cosseno de 45, entendeu? Essa é a minha coordenada aí. Vamos simplificar aí. 3 menos o cosseno eu vou botar em evidência. Então vai ficar 8 mais 3. 11. Cosseno de 45 graus. Vamos lá, preciso falar de um detalhe aqui. Esse 45 aqui está em graus. Entretanto, a fórmula do que eu usei aqui cadê aqui? Aqui, essa forma aqui, eu usei aquela de velocidade é igual ao ângulo vezes o raio. Esse ângulo aqui tem que, por obrigação, estar em radiano, entendeu? Porque não faz sentido tu pegar 1 grau Celsius e multiplicar pelo raio e vai dar tipo o arco ou a velocidade. Lembra da circunferência? Circunferência de um círculo, a circunferência é igual a 2πr. Esse 2π é o ângulo total. Então a circunferência de um arco, de uma coisa qualquer, é o ângulo vezes o raio. O raio, aqui, 2πr, entendeu? Ficou meio. Então, sempre tem que estar em radiano. Se eu botasse aqui 2π, 360 graus, né? Que é em vezes o raio, o valor é totalmente diferente da circunferência real,
entendeu? E na prova, eu clima gosto de fazer umas pegadinhas com isso, colocar o ângulo aqui em grau e tu uma hora ou outra precisar calcular um ângulo, precisar calcular essa forma que eu falei e tem que ser em radiano. Então, minha dica, bote tudo em radiano. Ele botou aqui 45 graus, bote aqui igual, eu sempre faço assim na minha prova, igual a π sobre 4, entendeu? Por que π sobre 4? Uma volta completa é 2π. Uma volta, metade de uma volta é π. A metade da metade, π sobre 2. A metade da metade da metade, π dividido para 4, que é 45 graus, entendeu? É uma coisa que tem também, outra coisa que tem que pensar rápido. Então, usarei π sobre 4. Aí, outra coisa que faz a galera errar. A galera, tipo assim, sabe todas as fórmulas e quando chega lá, erra nessas besteirinhas. Quando você pegar a calculadora, eu vou até abrir aqui. O que eu faço aqui? Tô usando aqui a minha calculadora, né? Tô na hora aqui de prova. E aí, eu vou calcular o seno, né? O cosseno. Chego nela aqui. Pera. Tô chegando pra virar a câmera. Cosseno de lá deu o quê? Π sobre 4, né? Vou botar aqui shift π dividido por 4. 0,999. Vou lá na prova e anoto esse valor. Completamente errado. Vocês vão na calculadora de vocês. Ó, tô vendo aquele Dzinho, significa que ele tá em tipo assim, graus Celsius, né? Acho que enfim, tá em inglês, tem um para ver degrees, sei lá. Vamos lá em setup, shift setup, mudar para radiano, ó lá, o número 4. 4, foi radiano. Vamos lá de novo. Cosseno de π dividido por 4. Essa vai ficar de 500 horas, mas não importa. Fala, meu pai, por que não foi? Aí foi, pera. Raiz de 2 sobre 2. 0,7. Tá vendo? Se eu colocasse 0,999, é erradíssimo. Já errei prova só por conta disso. Entendeu? Então, se liga. Configurar a calculadora para radiano. Nessa questão, poderia usar o 45 graus, que eu até vi lá que não dá erro. Mas tem questão, eu tô falando que aconteceu comigo, tem questão que só por conta desse negócio de radiano para grau, erra todinho, ele não considera, viu? É difícil eu clamar se fosse ou uma menina ou ele tá de bom para ele considerar alguma coisa, porque ou você está completamente certo ou está completamente errado. Então vamos lá. Continuando. Aqui eu já achei o... Poderia botar na calculadora, né? Como vocês viram, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tipo, aquela tabelinha, né? Tipo, seno é 1, 2, 3, cosseno 3, 2, né? Tipo, 45. Tudo 1 sobre 2 e a raiz eu não tenho, raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Minha lógica, assim. A tabelazinha lá do cosseno, seno de 30, 45, 60. Não sei não, 2, 3, 3, 2, 1, 2 sobre 2, enfim. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 11, raiz de 2 sobre 2. Percebe que esse valor ele é negativo, né? Ó, botando na calculadora, deixa eu ver se essa daqui faz. Eu vou fazer passo a passo, não tô nem aí. Se quiser, botem no 2x. Mas eu não sei como é que tá aí a situação. Vamos lá. Pera, no caso eu vou fazer raiz de 2 dividido para 2 vezes menos 11. Ai, meu pai, isso daqui. Vezes menos 11. Isso. Mais 3. É um valor negativo. Lá na questão dele, como ele calculou apenas o valor do módulo, é como se ele tivesse positivo, entendeu? Por isso que às vezes ele considera errado quando você bota só o módulo. Porque, tipo assim, esse vetor aqui, ó, ele não tá apontando pra cá. Ele tá apontando pra cá,
entendeu? É uma ideia que a gente vai ter de depois fazer a resolução final. Depois eu vou explicar. Vamos lá, o I a gente fez, vamos pro J. O J, deixa eu fechar aqui esse negócio. É a mesma lógica. O J agora a gente vai ter dois. Vai ter esse daqui. Vocês estão vendo o ponteiro? O 8 aqui, a componente aqui apontando para cima. Já sabemos que vai dar um valor positivo, porque ela é maior do que o 3. Menos essa daqui. Vamos lá, 8. Se eu tivesse só esse ângulo, seria o seno. Mas como eu tenho... Tudo é 45, eu vou usar o cosseno de 45. Entendeu? 8 cosseno vai me dar a componente Y. Se eu for muito rápido, se eu for muito devagar, vocês vão me dando um feedback. Menos 3. Se eu tô indo devagar, é só botar no 2x. Então me deu feedback apenas se eu for tô indo rápido. Cosseno de 45. Por que cosseno? 3. Quero Quero a componente Y. Componente aqui. Pronto. Aí boto em evidência. 8 menos 3, 5. Raiz de 2 sobre 2. Sim, outro detalhe. Aqui deu raiz de 2 sobre 2. Vocês viram lá na calculadora que deu, se não me engano, 0.707, uma coisa assim. Eu poderia botar, né? 11 vezes 7.07 menos 3. Daria errado. Porque é uma dízima. E a dízima tem aproximação. Quando eu coloco 0.00707... eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Tô aqui com a minha... Cadê a calculadora? Tô aqui com a minha calculadora, né? Lá na hora da prova. Raiz de 2 dividido para 2. 0.70... se eu botar esse valor... Por isso que é bom ter... Na minha calculadora, não sei se vocês viram, mas ela já deu valor em fração. É bom vocês terem uma calculadora que dê valor em frações. Porque nesse caso, o certo é usar a fração. Porque, mesma coisa, experiência própria. Já teve situações de eu botar 0,7. A questão dá uma coisa surreal. Mesmo que é um décimo, tipo, 3 casas depois da vírgula, muda muito. É a mesma coisa lá, por isso que eu falei lá da lei do seno. A lei do seno, teve situações de dar, tipo, 100 graus de diferença. Só por conta de um décimo, de um arredondamento. Entendeu? Então, bote a fração. Continuando. Vou até deixar colado aqui para que eu use depois. Temos o I, temos o J, então temos o vetor resultante. Olha, quando a resolução na prova, não vamos botar de jeito aqui, tá no meu papel, não. Parece uma redação do Enem. Escrevam muito. Tipo aqui, passo a passo. Bem aqui nesse meio, que vocês escreverem. Sabemos que a roda terá uma aceleração centrípeta por conta da movimento circular, terá uma velocidade escrevendo ao mínimo os detalhes, terá uma aceleração tangencial por conta da aceleração angular e terá também uma aceleração no eixo X, por conta que essa roda está transladando, ela está movimentando no eixo X e ela vai acelerando conforme o ângulo acelera. Entendeu? Por extenso, bem explicadinho. Aí, então, explicitando o vetor unitário I, o vetor unitário J, bem bonitinho. Pronto. Então, olha, o vetor A, ele vai ter a seguinte cara. Ele vai ser, vamos lá, tipo, aí eu explicaria, né, daqui pro extenso. Essa seria a minha resposta, né? O vetor unitário... centralizando no ponto P como ponto 0, terá nas coordenadas em vetores unitários esse formato 3 menos 11 raiz de 2 sobre 2 e chapeuzinho porque ele é unitário, mais precisa de 5 raiz de 2 sobre 2 J. Nossa, essa resposta seria top demais. Colocou isso aqui. Calma que também não acaba por aí não. Tem que ser o mais completo possível. Aí botaria uma vírgula. E agora vamos calcular o que ele calculou naquela outra resposta. Que é o
o módulo, né? O tamanho, a aceleração de fato. Que como aqui é IJ, é como se eu tivesse um triângulo. Olha, presta atenção. Um apontando. Sim, aí era uma matéria de desenhar, tipo assim, o ponto P faz tipo um bolo simbólico. Ó, aqui é a circunferência. Aí tá. Aqui é o ponto P. Na prova, obviamente, eu farei um desenho digno. Aqui o ângulo 45, né? Não vou botar aqui que fica muito cheio. E aí, pra que lado que aponta essa aceleração? O X é pra cá, pra trás. O J é pra cima. Então ela vai apontar, ó, pra cá. Eu botaria tipo em vermelho, assim, alguma coisa assim. Aí essa seria a nosso vetor aceleração. Seria nessa direção. Entendeu? É uma outra forma de explicar mais ainda. E aí, outra vírgula com o módulo. O módulo é o que? Calcular Pitágoras. Quadrado do... Por que é um triângulo, entendeu? O que vai pra cá, ele tem tamanho esse. E o que vai pra cima tem esse tamanho. Então, a gente quer o tamanho do triângulo, entendeu? Que vai ser, ó. O módulo... Bote bem bonitinho. O módulo A, que não é o A, é igual a raiz quadrada de 3 menos 11 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tem hora que dá pra você botar o valor na hora, mas é sempre bom na faculdade inteira você explicar o máximo possível, entendeu? Aqui vai sair essa raiz, né? Vai ficar... Só que aqui vai ficar meio chatinho, né? Pronto, ó. Aqui você botaria tipo 2, aí 2, 3. Eu mesmo seria tipo 2, 3, 6. Aqui eu acho que todo mundo sabe fazer. 6 menos 11 raiz de 2. Ah, isso aqui é ao quadrado, né? Nossa. Pronto. Mais. Ali agora vai ficar 25 vezes 2, 50, dividido para 2. Opa, vezes 2 não, né? Que o 2 também ali embaixo tá quadrado, 4. Pronto. Eu cheguei aqui nesse valor. Aqui para calcular é bem chatinho, né? Na hora da prova não dá tempo. Você calculou o mais, tipo assim, o que é mais intuitivo. Quando você chega nessa situação, bota na calculadora. Mas como eu te falei, para dar um valor exato, bota tudo ao mesmo tempo, entendeu? Se eu tivesse arredondado lá para trazer para cá um valor já arredondado, aí é o problema. Já aqui eu vou botar tudo. E aí eu vou até botar aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Vamos ver o que eu fiz. Espero que eu vou conseguir ver. Mas é 6 menos 11 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Se eu errar, mas eu vou só explicar como é que vocês vão lá. Vamos pegar a calculadora. Procurem calculadora científica. Infelizmente vocês vão precisar comprar. Tem matérias aí na frente que vai ser necessário comprar a calculadora. Essa é a versão mais top, porque é a menor custo-benefício e faz tudo que você precisa na faculdade inteira. Entendeu? Que é calcular integral, ela calcula derivada. Tem professor que não permite, né, usar. Eu soube que mudaram na minha época quando eu fiz. Eles deixavam, mas calculadora top, viu? Aí, enfim, se uma calculadora que faça isso, vocês vão já botar tudo ao mesmo tempo, olha. Agora eu esqueci, falei demais e esqueci do negócio. Mas eu vou tentar lembrar, mas só pra vocês ver. Eu acho que é 6. Se eu errar alguma coisa aqui, a ideia é mostrar como é que vocês vão botar na calculadora. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vocês estão vendo que é diferente de eu arredondar esse raiz de 2 sobre 2 e botar um valor arredondado. Aqui ele me vai dar um valor tipo cheio, entendeu? O valor mais próximo. E aí, porque eu não vou lembrar. Eu vou pausar e depois eu volto com ela preenchida. Eu tava falando aqui sem gravar.
6 menos 11 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais 50 sobre 4 dentro da raiz, desse jeitinho. Porque isso aqui poupa muito tempo, se você tá atrasado, taca tudo na calculadora. Dá pra fazer, meu filho, umas expressões numéricas gigantescas. E aí só bota o igual e ele vai te dar o valor, entendeu? Só atento os cocheiros. Se eu não botasse aqui os parênteses, né, provavelmente pode ser que ele botaria o raiz de 2. Eu acho que ele até entenderia. Mas o raiz de, o tipo ao quadrado aqui nesse 2, entendeu? É sempre bom botar os parênteses e organizar bem bonitinho. Com experiência, com o tempo, vocês vão pegando o jeito, entendeu? De fazer bem rapidinho essas expressões na calculadora. Mas eu recomendo, viu? Então vamos lá, volta lá. O que eu faria se eu tivesse um tempo livre, fazendo aquela prova bem bonitinho? Eu pegaria esse valor aqui, pronto, se eu não tivesse muito rápido, eu já pularia pra cá. Eu já botaria e finalizaria a resposta por extenso. Mas eu pegaria, olha que engraçado, eu fiz, né? Como eu falei, botem o valor sem arredondar tudo pra poder dar o valor final. Mas aí, pra tipo assim, o que tu não pode fazer é colocar esse valor, né? Vamos supor, eu botei aqui, né? E aí, ou então, sem mesmo botar aqui, eu já chego e já boto o valor, já chego com A, e é errado aqui, não vai dizer de onde é que veio. Sempre tem essas igualzinhas, né? Aí, o que eu faria pra ficar bem bonitinho? Eu calcularia esse ao quadrado e colocaria aqui o valor, arredondando 3 casas depois da vírgula. Mas, aí vai dar 25 sobre 2, né? Que não tem. Vamos lá, deixa eu calcular aqui. Pronto, olha que massa que eu faria. Eu botaria... Pronto, eu calculei até esse 25 sobre 2, né? Tipo, arredondando. Aí eu botaria aqui, ó. Deu 22,83. Pronto. Entendeu? Eu não fiz assim, daqui pra cá. Eu não fiz. Eu calculei daqui pra cá. Mas aí eu adicionei esse passo pra não dizer que eu botei valores assim do espaço. Entendeu? Uma dica assim, essa dica aqui serve pra várias matérias, viu? Pronto, e aí eu finalizaria por extenso, ó, o vetor possui, sei lá, em forma vetorial de vetores unitários, tanto, vírgula, com módulo, tal, às vezes tem prova, teve uma época, não sei agora, mas ele considerava, se você não fizesse esse, você dissesse o ângulo que ele está apontando. Lembra que eu falei que ele aponta tipo pra assim, ó? Ele vai ter um ângulo. Sempre é em relação ao eixo X, quando você faz o ângulo. Tu sabe esse, né? Tipo, sabe o X e sabe o Y. Aí o ângulo em relação a X, eu calcularia esse ângulo aqui. E botaria tipo um desenho quase igual a esse, entendeu? Na prova mesmo. Assim, ó, está apontando para o segundo quadrante com um ângulo tal em relação ao eixo X. Na verdade, ó, tá errado. O eixo X começa aqui. É assim, é um ângulo maior do que 90. Entendeu? Só uma resposta bem completa, porque, tipo assim, prova de reclamar pra internet, a gente não tem como tu dizer que vai se dar bem, que, tipo, certeza, mesmo com o valor final, ele acha alguma coisa pra te zerar. E cuidado com pesca, se ele vê que vocês estão pescando, ele vai lascar não só com a turma inteira, mas com todas as turmas que ele tá dando. Tipo, teve uma turma aí que pescou muito semestre passado, e ele simplesmente deu 5 pra todo mundo. Algumas exceções de umas pessoazinhas, né, que ele tem proximidade, que ele passou. Mas foi um horror, porque todo mundo pescou, todo mundo abriu lá o celular na cara dele, na frente dele. Então, se for pescar, que pesque com dignidade, com cuidado, para não lascar com a turma. Pronto, e é isso, né? Esse foi o vídeo de sei lá quantas horas, sei lá quantos minutos foi. Qualquer dúvida, as pessoas